Mantenha a sua Bíblia aberta em Tito, capítulo 2, versículo 11. E eu quero falar sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Como ela se manifesta? O que ela nos ensina? Qual o poder que esta graça tem na vida do cristão? A graça no sentido de um favor imerecido, a qual nós não merecíamos, mas Ele foi propício a nós. Ele resolveu, pela sua graça e pela sua misericórdia, trazer aos homens a salvação, o perdão dos pecados, para todos aqueles que não merecem, para todos os homens que não eram merecedores da sua graça. A Bíblia Sagrada nos mostra que, porque a graça de Deus se há manifestado. Obviamente, se você for fazer uma leitura, você vai dizer assim, mas o correto, gramaticalmente, seria porque a graça de Deus se há manifestada, e não porque a graça de Deus se há manifestado. Será que não está concordando? Será que não está havendo uma concordância? Sim, está. A grande questão é, quem é esta graça? Por meio de quem veio esta graça? Ora, a Bíblia Sagrada diz que a lei e os profetas foram até João Batista, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória ao Senhor para todos sempre. Eu quero que você entenda que este favor imerecido de Deus para nos salvar, para nos perdoar, essa graça se manifestou, veio através de Jesus Cristo. Sem Ele não teria graça. Sem Ele a tua vida não tem graça. Sem Jesus a minha vida, a nossa vida não tem graça. E se a tua vida está sem graça, essa noite o Deus da graça quer dar graça à tua vida. Aleluia! Ora, por que a vida de algumas pessoas estão sem graça? Primeiro, porque elas ainda não foram alcançadas com a salvação. A Bíblia Sagrada diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quem foi que trouxe salvação a todos os homens? Através de quem a salvação chegou a todos os homens? Senão através de Jesus, querido. É interessante que a Bíblia diz que esta graça veio trazer salvação a todos os homens. Não importa a tua religião, não importa a tua classe social, não importa a tua estatura, não importa o teu poder aquisitivo, não importa a tua classe social, a salvação de Deus é para todos os homens. A graça de Deus se manifesta sem acepção de pessoas. Esta graça de Deus se manifesta trazendo, levando até os homens aquilo que ele mais precisa, que é de salvação. Com certeza, nesses dias de crise, talvez alguém diga, o que eu mais preciso é de um emprego. Você que está em crise no casamento, talvez você diga, o que eu mais preciso é que o meu casamento seja restaurado. Mas eu quero te dizer, a tua principal necessidade é hoje de salvação em Cristo Jesus, porque se não houver salvação, nada disso fará sentido na tua vida. Você pode até ter um casamento ajustado, você pode até estar trabalhando, ganhando bem, e mesmo assim a tua vida pode estar sem graça, porque sem Jesus a vida do homem e da mulher continua sem
graça. Quem entendeu, glorifique ao Senhor. Quantas pessoas que parecem ser bem-sucedidas, bem realizadas na sua vida, mas quando você vai conversar com elas, você percebe que elas levam uma vida sem graça. Você vai observar que o casamento não conseguiu trazer a graça que a pessoa precisava. Ela vai perceber que o dinheiro, o cargo, o poder, o status não trouxe a graça que a vida dela necessitava. Ela continua triste, oprimida, a vida continua sem sentido, sem entender o porquê das coisas e o para quê. É uma vida sem graça, mas a graça de Deus, ela se manifesta. Primeiro, ela tem um objetivo principal, e está escrito nesse texto, é trazer salvação a todos os homens, indistintamente de nacionalidade, de tribo, raça, cor ou religião. A salvação é para todos, mas é para todos aqueles que querem receber esta graça de Deus em suas vidas, esta graça que salva. Pois a Bíblia diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9. Mas esta graça de Deus, ela não só traz salvação ao homem para mudar o aspecto geral da vida do homem, pois a salvação, querido, significa que o homem sem a graça, o homem sem graça é um homem perdido. O homem sem graça é um homem sem alegria. Um homem sem graça é um homem longe de Deus. Um homem sem graça é um homem distanciado de Deus. Ele leva uma vida sem graça. Mas na hora em que a salvação chega até ele, na hora em que ele crê neste evangelho, nesse Jesus, na hora em que por meio da fé ele abraça o Salvador, que é Jesus na sua vida, a vida dele, que estava desgraçada, passa a se encher da graça de Deus em sua vida. Aleluia! Se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, no capítulo 4 de Atos, do versículo 33, a Bíblia diz que em todos aqueles que receberam Jesus na sua vida, a igreja primitiva, a Bíblia diz que neles havia abundante graça. Paulo queria que o Senhor tirasse o espinho da carne dele, e o Senhor disse que não iria remover. Por quê? Deus disse, porque a minha graça te basta. Aleluia! A graça de Deus é autossuficiente. Nós precisamos abundar nesta graça. O homem sem a graça de Deus, ele está perdido, vive uma vida desgraçada. Mas eu quero te dizer essa noite, Deus te oferece esta graça salvadora, gratuitamente, pela fé que você deve depositar nele essa noite. Aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Ora, aqueles que vivem uma vida sem graça, eles precisam de salvação, para que a vida dele ganhe esta graça. Mas além disso, aqueles que estão vivendo uma vida sem graça, precisam aprender com a palavra de Deus a viverem de forma correta. Muitas vezes a tua vida vive sem graça, porque você prefere viver uma vida à margem da palavra de Deus. Você prefere viver a vida do teu jeito, da tua maneira. Como diz a Bíblia Sagrada, aqui no versículo 12, a graça, ela nos ensina, querido. A graça de Deus nos ensina a maneira correta de viver. Qual é a maneira correta de viver? Olha o versículo 12.
ensinando-nos que, renunciando à impiedade. Esta palavra impiedade no original significa a ilegalidade. Renunciando tudo que é ilegal, tudo que é à margem da lei, tudo que é contrário à lei de Deus. A Bíblia está dizendo: renuncie, diga um não para tudo aquilo que você sabe que é contrário à vontade de Deus e à palavra de Deus. E mais ainda, renuncie à impiedade e às concupiscências mundanas. Essa palavra concupiscência significa desejo pelas coisas mundanas. Sabe por que a tua vida vive sem graça? Porque você dá mais evasão aos desejos mundanos, aquilo que o mundo pode oferecer para a tua vida. Só que a Bíblia diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, querido, não está nele. Porque o mundo passa com as suas concupiscências. E aí a Bíblia mostra a forma, o que nós devemos renunciar à impiedade e os desejos mundanos. E agora a graça nos ensina de que forma devemos viver. Vivamos neste presente século de forma sóbria, isto é, de forma equilibrada, controlada, de uma forma justa e piamente. Queridos, a forma correta de viver uma vida com graça, contrário de alguém que vive uma vida sem graça, é que para a gente viver uma vida cheia da graça de Deus na vida, primeiro, nós precisamos saber nos relacionar consigo mesmo. E aí vem a questão do equilíbrio, viver de forma sóbria. Segundo lugar, nós precisamos saber nos relacionar com o outro. Aí tem viver de forma justa em relação ao outro. Em terceiro lugar, para viver uma vida cheia da graça de Deus, nós precisamos viver piamente. Aqui nos remete ao nosso relacionamento com Deus. Se você se relaciona corretamente com Deus, a tua vida não é uma vida sem graça, a tua vida é cheia da graça de Deus. Louve ao Senhor por isso essa noite.